E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma aula para você que está nessa preparação aí para concurso público, em especial para a prova do DEAP de Santa Catarina, e essa aula vai ser sobre conjuntos, a segunda parte, ok? A gente já falou sobre diagramas de Venn, né? Diagrama de Venn é uma questãozinha assim que é muito possível que apareça, gente, no concurso de vocês, então eu recomendo dar uma olhadinha na primeira aula, quem não viu, de conjuntos. E hoje a gente começa operações entre conjuntos, né? Vamos ver como é que funciona a união, a interseção e a diferença, que é um outro assunto aí que também é muito bem cobrado, tá? Então, galera, atenção total, né? E claro, né, aquele meu pedido de sempre para você que está gostando dos vídeos aí, para você que está acompanhando as aulas, né? Se inscreva no canal, comenta, a gente deixa o like, compartilha para o teu amigo, tá? A intenção do tio é ajudar quem está nessa luta aí, nessa preparação intensiva para concurso público e, como eu falei hoje, assunto mega importante, gente, operações entre conjuntos. Bom, queridos, vamos começar a conversar então. A ideia dessa matéria de operações entre conjuntos é tu formar novos conjuntos a partir de conjuntos que tu já tem. Tá? Então, quais são os conjuntos que a gente vai formar? A gente vai formar o conjunto união, a gente vai formar o conjunto interseção, ou intersecção, que é a mesma coisa, e a gente vai formar o conjunto diferença. Tá? Então, o que tu tem que saber bem? Tu tem que concentrar bem e entender essas regrinhas. Né? Tipo, o que vai acontecer na união, o que vai acontecer na interseção, o que vai acontecer na diferença, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então, vou começar falando da primeira operação, vou começar falando da união, que eu acho, gente, na minha visão, é mais simples, a mais tranquila. Né? Aliás, a própria palavra para português já dá uma ideia muito boa do que está acontecendo. Né? Porque o que eu vou fazer na união, gente, de dois conjuntos? União de dois conjuntos eu vou unir. Né? Pô, professor, isso foi muito profundo, hein? A união eu vou unir os conjuntos. Então é como se fosse assim, gente, é como se fosse um festão. Entendeu? Como se fosse um festão, tá? Imagina um festão de casamento, aí eu tenho o noivo, tenho a noiva, e quem é que eu vou chamar para o festão? Eu vou chamar assim, ó, toda a galera que é amiga do noivo, toda a galera que é amiga da noiva, entendeu? E vou fazer um festão unindo essas pessoas. Velho, isso é a união. Tá? Então, deixa eu organizar as ideias, né? Mas basicamente, sempre que ele falar em união, tu tem que pensar num festão que está juntando todo mundo, está juntando a galera toda. Tá? Definição matemática, gente. Definição de matemática de união é essa aqui, ó. O símbolo é esse, tá? Sempre que aparecer esse símbolo, né? Tu já tem que se ligar que o que está acontecendo aqui é uma união de conjuntos. E a união, assim, ó, são os elementos x's. X's é bonito, né? Tais que o cara pertence ao A, o elemento pertence ao A ou o elemento pertence ao B. E aí, gente, é o ponto que a lógica ajuda um pouquinho a matemática. Né? Porque vocês lembram desse ou? Qual é a ideia do ou? A ideia do ou é que tem que ter pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Então, tipo assim, para o cara ser convidado para esse festão, o que tem que acontecer? Ele tem que estar pelo menos em um conjunto. Né? Tipo, o cara que está no A, vai para a festa. O cara que está no B também vai para a festa. E o cara que está nos dois também vai para a festa. Tá? Porque o requisito é ele estar em pelo menos um conjunto, pelo menos um dos dois. Tá bom? Então, como eu falei, gente, bem simples. A ideia de juntar mesmo é de unir. Né? E só para a gente passar para frente, ó, vou dar um exemplinho rápido aqui. Tá? Tem o conjunto A, tem o conjunto B. E eu gostaria de saber quem é a união B. Vamos fazer aqui do ladinho quem é a união B? Tá? Quero saber quem é a união B nesse caso. Né? Então, eu vou formar um novo conjunto, vou formar um conjuntão e eu vou pegar a galera do A, né? Vou convidar para a festa, vou pegar a galera do B, vou convidar para a festa. E daí quem são os elementos, gente? Me ajuda. Né? Que mais? 2... 3 está aqui, né? 4, 5, 6 e 8, né? Acho que foi todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Percebe que eu não vou colocar o 2 duas vezes, né? Porque o 2 é o mesmo 2, é o mesmo cara, é a mesma pessoa, entendeu? Esse 2 aqui representa aquele cara que é amigo do noivo e da noiva ao mesmo tempo, né? Então não precisa escrever ele duas vezes, escreve uma vez só. Mesma coisa o 4, tá? Mas a galera, os elementos da minha união são esses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Certo, gente? Como eu falei, não tem mistério, né? União, eu vou juntar toda a galera que está em pelo menos um, né? A galera que está no A vai entrar, a galera que está no B vai entrar e a galera que está nos dois vai entrar na união também. Maravilha, gente? Bom, queridos, uma outra operação muito famosa, aparece demais, é a interseção ou intersecção, tá? Significa a mesma coisa. E o que eu tenho que pensar na interseção? Eu tenho que pensar assim, ó, naquela festinha mais íntima, entendeu? Por exemplo, assim, casamento, né? Casamento, mas está faltando verba, está faltando dinheiro. Então, não vou convidar todo mundo, tá? Eu vou convidar só assim, ó, só quem é amigo do noivo e da noiva ao mesmo tempo. Isso é interseção, gente. Interseção é uma operação que eu vou pegar os elementos que pertencem aos dois, ok? Aos dois conjuntos. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer de novo, né? Vou fazer o mesmo padrão, vou colocar a definição matemática aqui, tá bom? Cuidado, gente, esse é o símbolo da interseção, né? O que está escrito aqui é A interseção B. E como eu falei, né? São os elementos que pertencem ao A e também pertencem ao B, tá bom? Para ser a festinha, lembra que é a festinha mais íntima, né? Para ser convidado para a interseção, tu tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Maravilha? Acho que de repente a gente pode dar aquele exemplinho, né? Só para ficar bem claro o que está acontecendo, né? Por exemplo, vamos pegar os dois conjuntos que a gente usou da outra vez, o A e o B, e eu gostaria de saber, gente, com vocês, queria ver quem que é, nesse caso, A inter B. Eu acho que mais uma vez é tranquilo, né, gente? Tô sabendo, lembrando essa ideia da festinha íntima, né? Que eu só vou convidar os convidados do noivo e da noiva ao mesmo tempo. O que eu vou ter? Ó? Quem é que está nos dois? O 2 e o 4. Né? Eu só tenho dois elementos aqui na minha interseção, tá? O 2 e o 4 é que são os caras que pertencem ao mesmo tempo ao conjunto A e ao conjunto B. Presta atenção. Pode acontecer, eventualmente, em alguma questão que não tenha nada em comum. Né? A gente chama conjuntos disjuntos, sabe? O que é conjunto disjunto? Conjunto disjunto é conjunto que é totalmente separado, que não tem nada em comum. Aí, nesse caso, gente, se não tem nada em comum, a interseção vai ser igual ao conjunto vazio. Né? Aquele símbolo, né, que eu acho que vocês já viram alguma vez na vida, ó, esse símbolo aqui, tá? Conjunto vazio é quando não tem nada em comum, aí a interseção vai dar igual ao conjunto vazio. Mas, se tiver alguma coisa em comum, tu coloca, né, gente? Ó, nesse caso, eu tenho 2 e eu tenho 4, então ficou assim. Maravilha? Não esquece, interseção é aquela festinha mais... Faltou verba, né? É aquela festinha mais reservada, só vou chamar quem está nos dois ao mesmo tempo. Bom, meus amigos, e para a gente terminar esse nosso resuminho da teoria, que eu acho sempre importante, sabe? Porque tem gente que parte direto para as questões, né? Mas daí se tu tá bem firme na teoria, gente, se tu entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil, muito mais natural resolver as questões, tá? Então segura um pouquinho aí, que daqui a pouquinho já está indo para as questões, tá? Mas ó, o que está faltando? Diferença. Né? A diferença entre dois conjuntos, gente, por exemplo, deixa eu representar aqui, tá? A menos B, tá? Pode aparecer assim, A menos B, ou pode aparecer dessa forma aqui também, ó, A menos B, tá? Cuidado, 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 que eu tenho dois símbolos possíveis, tá? A menos B representa a diferença e essa barrinha também representa a diferença. Mas o mais importante é a ideia, né? O que é diferença, gente? Diferença, presta atenção, são os elementos que pertencem ao primeiro, que pertencem ao A e não pertencem ao B. Tá? Olha bem a explicação matemática aqui, né? Eu vou pegar os x's, tal que o cara pertence ao primeiro conjunto e não pertence ao segundo. Tá? O exemplo que eu vou dar é um pouquinho cruel agora, tá? Mas é como se fosse assim, ó. Eu estou organizando um churrascão, tá? Churrascão aqui na minha casa.
Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou chamar os meus amigos, quero chamar os meus amigos, só que, cara, vai ter carne, né? Churrasco e tal, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou chamar o pessoal que é vegetariano, entendeu? Tá? Um pouquinho cruel, excluir o pessoal, mas tudo bem. É só para fins didáticos, né? Muito bem. Então, quem é que eu vou convidar para o churra, gente? Eu vou convidar os meus amigos que não são vegetarianos, tá? Então, eu vou convidar a galera que pertence ao A e não pertence ao conjunto B. Tá claro a ideia? Essa é a ideia da diferença entre conjuntos. Aquele exemplinho de sempre, né? Vamos colocar, tem o A, tem o B, e eu gostaria de ver com vocês quem é A menos B. Vamos lá, gente? Quem que vai ser nesse caso A menos B? Né? Posso usar a barrinha, posso usar o menos aqui, que representa a mesma coisa, né? A menos B é o pessoal do A que não está no B. Então, vamos ver. O 1, né? O 1 está no A e não está no B, vai entrar. O 3 está no A, está no B e não está no B. E o 5 está no A e não está no B. Tá? Então, a diferença A menos B é 1, 3 e 5. Tudo bem? Ah, pessoal, mas por que o 2 não entrou? Porque é vegetariano. Aí eu não chamei. Né? O 2 também está no B. Entendeu? Aí eu não chamei. Mesma coisa o 4. O 4 também está no B, aí eu não chamei. São os elementos do A que não pertencem ao B. Tá? E uma última observação, gente, antes de passar para o treino, para as questões, é o seguinte, ó, cuidado, galera. A menos B é uma coisa. B menos A é totalmente diferente. Né? Porque o que seria o B menos A? Nessa mesma ideia, vamos colocar aqui. Ó. O B menos A é a galera do B que pertence ao B e não pertence ao A. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Agora vai acontecer a vingança dos vegetarianos. Né? Agora eu estou chamando quem, gente? Eu estou chamando os vegetarianos que não são meus amigos. Tá? Então, nesse exemplinho numérico aqui, quem seria? Quem que está no B e não está no A? Quem está no B e não está no A, vamos ver. O 6 e o 8, né? O 6 e o 8 é que vai ser o B menos A. Tá tranquilo, gente? Então, cuidado. A menos B é uma coisa, B menos A é outra, e entendendo bem união, interseção e diferença, a gente está prontinho para fazer o treino e para partir para a resolução de questões da FEPESE. Bom, querido, chegou a hora então da gente fazer o nosso treininho para depois partir para as questões da FEPESE. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, treininho bem legal de operações, todas as operações ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho conjunto A, conjunto B e conjunto C. Tá? Esses são os conjuntos. A1, 2, 3, 4, B2, 4, 6 e o C 0, 3, 6, 9, 10. E eu quero saber o seguinte, ó, eu quero saber quantos elementos e quais são os elementos dessa operação aqui. Ó. Tá? Primeiro, tem gente que não sabe nem ler, né? A gente já se apavora aí, mas o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma união, aqui eu tenho uma diferença e eu quero fazer a interseção entre elas. Tá bom? Então, pausa o vídeo, tenta fazer, gente, com carinho e logo em seguida a gente confere o resultado desse treininho. Galera, o segredo é o seguinte, olha só. É resolver como se fosse uma equação, tá bom? Como se fosse assim uma expressão numérica que eu tivesse que fazer vezes, mais e menos ao mesmo tempo. Então assim, ó, basicamente o que eu faço primeiro, né? O que eu faço primeiro é a operação que está entre parênteses, tá? Vou fazer essa operação aqui, vou fazer essa operação aqui de diferença e depois eu vou fazer a interseção entre elas, ok? Então vamos lá, gente, muita hora nessa calma. E a primeira coisa que eu vou fazer é a união. A união B, né? Fazer a união B. Vou lembrar, festão. Vou chamar toda a galera do A, toda a galera do B e vou fazer um conjuntão. Tá? Então, o meu conjunto união vai ser quem? Vai ser 1, 2, 3, 4 e 6, né? Isso aí, 1, 2, 3, 4 e 6. Aí eu chamei toda a galera do A e toda a galera do B. Vou colocar aqui então, 1, 2, 3, 4 e 6. Maravilha, estamos dominando o negócio. Agora eu vou ver quem é essa diferença, tá? Essa diferença, não esquece, gente.
Qual é a noção? É o pessoal que está no C e não pertence ao B. Tá? Então, eu quero os elementos do C que não estão no B. Esses elementos, vamos ver quem são. Do C que não estão no B, né? O 0 entra, o 3 entra, o 6 não entra, porque o 6 está no B também, né? O 9 entra e o 10 entra, né? Então, na verdade, eu tenho 4 elementos dessa diferença, né? Vai dar o quê? Vai dar 0, 3, 9 e 10. Ok? E vou fazer, para fechar o que ele está pedindo, vou fazer a interseção entre eles. Bom, interseção, aquela festinha mais íntima, né? Só quem está no primeiro conjunto e também no segundo conjunto. E aí eu vou perceber que essa festinha vai ser meio solitária, né? Porque o único cara que pertence ao primeiro e que pertence ao segundo é o 3, ok? Então, o resultado dessa operação de conjuntos é apenas, vai ser um conjunto unitário, né? Um conjunto que só tem um elemento, que no caso é o 3. Ok, gente? Entenderam bem o que tem que fazer? Faz primeiro quem está entre parênteses, né? E vai resolvendo como se fosse uma equação. Beleza? E eu tenho certeza que entendendo as operações e com esse treininho, a gente vai conseguir matar as questões da FEPESE que vem logo em seguida. Bom, queridos, bora lá então. Questão super atual, tá? FEPESE 2018. E na verdade, assim, ó, na verdade ele deu os conjuntos, né? Conjunto X, conjunto Y, conjunto Z, e ele pediu para fazer a seguinte operação, né? Essa é a operação que eu vou ter que fazer. Né? Se vocês observar, bem parecido com o nosso treininho, né? Vai ter interseção, vai ter união, vai ter diferença, tá? Então vamos lá, gente. Vamos aquele minutinho, vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer com carinho as operações e logo em seguida a gente confere passo a passo. Bora lá então, galera. Bora conferir o que vocês fizeram aí. Lembrando sempre, você que está gostando da aula, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Né? A intenção é que essa aula chegue em muita gente, né, para ajudar nessa parte aí de operações entre conjuntos. Vamos resolver então? Beleza, lembrando sempre que eu tenho que fazer quem está entre parênteses primeiro, né? Então vamos fazer, vamos organizar aqui, vamos organizar, vamos fazer com carinho. Né? Primeira coisa que eu vou fazer é essa operação aqui, gente, ó, x inter y. Né? X inter y são os elementos em comum, né? A festinha mais íntima, interseção, entre x e y. Tá? Quem que está em comum aqui, gente? Vamos ver. Quem está em comum entre x e y é o A, né? O A está nos dois, o A aparece aqui e aqui. O C também, né? O C aparece nos dois. E mais alguém, o E aparece nos dois e acabou, né? Então, na verdade, a interseção quem é? A interseção vai formada por 3 elementos, A, C e E. Deixa eu marcar isso aqui. Né? Resolvendo o primeiro parênteses, eu vou ter um conjuntinho formado pelo A, pelo C e pelo E. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver também o segundo conjunto. Né? O segundo conjunto, cuidado, queridos, é uma diferença. Tá? Deixa eu passar a borrachinha aqui para não me atrapalhar. Eu quero fazer y menos z, y diferença z. Tá? Então, por definição da diferença, gente, que a gente já viu, isso são os caras de y, os elementos de y que não estão em z. Né? Então, vamos tentar marcar aqui quem são os elementos de y que não estão em z. Vamos ver. Bom, o A não está em Z, vai entrar. O C não está em Z, ele vai entrar também. O E não está em Z, vai entrar também. O G, rapaz, vai entrar todo mundo. O G vai entrar também. O I vai entrar também. E o K vai entrar também. Tá? Então, na verdade, não tem muita coisa aqui, gente, porque todos os elementos de Y não estão em Z. Né? Então, os caras que estão em Y e não estão em Z são todos eles. O A, o C, o E, o G, o I e o K. Né? Um pouquinho estranho, mas é isso aí, com certeza. Tá? Então, resolvendo o segundo parênteses, eu vou ter isso aqui. Né? Eu vou ter A, C, E, G, I e K. Tá? Fazendo com calma, fazendo com atenção, que não tem erro. E aí ele pediu para fazer a união, né? União é o que, gente?
União é festão, meu irmão. É festão. Eu vou convidar toda a galera do primeiro conjunto, vou convidar toda a galera do segundo conjunto, né? Mas, na verdade, o que vai acontecer nesse caso? Olha só que interessante. Ó. Nesse caso, a união vai dar certinho o segundo conjunto, né? Porque o A, o C e o E já estão aqui, né? Então, se eu pegar a galera toda, se eu escrever a galera toda, isso aqui vai dar igual, terminando as operações, né? Vai dar igual ao A, C, E, G, I e K. Tá bom? Então, não tem mistério. Alternativa certa, letra D. A, C, E, G, I e K. Lembra sempre, gente, faz primeiro quem está entre parênteses, né? Como se fosse uma equação, e daí vai resolvendo operação por operação até chegar no conjunto final. Bom, galera, e para a gente fechar com chave de ouro essa aula sobre operações entre conjuntos, dá uma olhadinha nessa questão muito legal, tá? É FEPESE também. A diferença para outra é assim, ó, é que ele não deu o conjunto montadinho, entendeu? Ele deu uma propriedade. Tá? Ele falou que o conjunto A é o conjunto formado pelos 6 primeiros números primos. Né? Então, tem gente que já dá uma coisa ruim, né? Tu vai ter que buscar na tua memória matemática o que significa número primo, tá? Não vou estragar a surpresa. E B, o conjunto formado pelos números naturais maiores que 1 e menores que 10. Natural é aquele número que a gente usa para contagem, né, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Aí, finalmente, o que ele está pedindo? Ele quer saber quantos elementos eu tenho na interseção, ó, vamos marcar isso aqui é importante, quantos elementos eu tenho na interseção de A com B. Então, organizando, o que vai ter que fazer? Montar o conjunto A, montar o conjunto B e ver quanto é que dá a interseção de A com B, tá bom? Vou dar aquele minutinho de sempre para te tentar fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, vamos começar pela montagem então, né? Eu gostaria de saber quem é o meu conjunto A e quem é o meu conjunto B. Então vamos lá. Conjunto A, muita atenção, é o conjunto formado pelos 6 primeiros números primos. Querido, o número primo é aquele número a partir de 2, tá? Começa no 2, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Essa é a definição de número primo, né? Aquele número a partir de 2 que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 10, né? 10, galera, não é primo. Por quê? Porque 10 dá para dividir por 2, por 5, né? A gente fala que 10 é composto, ok? Mas, por exemplo, 7, né? Se eu pensar no 7, o 7 só dá para dividir por 7 e por 1. Né? Então, a gente fala que o 7 é um número primo, ok? Então, vamos tentar, sabendo disso, né? Vamos tentar montar quem é o conjunto A. Bom, os 6 primeiros números primos. Os 6 primeiros números primos são o 2, primeiro número primo. O 3 também, né? O 4 não, né, gente? Pelo amor de Deus, porque 4 dá para dividir por 2, ok? Então, vai entrar o 5, o 6 não, o 7 sim, o 8 não, o 9 não, e 9 dá para dividir por 3, tá? O próximo número primo vai ser o 11 e o próximo número primo vai ser o 13. Tá bom? Pensa com carinho, mas esses são os elementos do conjunto A, os 6 primeiros números primos. Tá? E o B é mais simples, né? Ele falou números naturais maiores que 1 e menores que 10. Tá? Então, números naturais maiores que 1 e menores que 10, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, o 7, o 8 e o 9, né? Muito cuidado, gente, o 10 não entra porque tem que ser menor que 10 e o 1 também não entra porque tem que ser maior que 1, tá? Então aqui está o conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o que ele quer saber, queridos? Ele quer saber quantos elementos eu tenho na interseção. Interseção a gente sabe, aquela festinha mais íntima, né? Eu só vou chamar quem? Só vou chamar quem está no primeiro e quem está no segundo conjunto ao mesmo tempo. Tá? Então seria quem aqui, gente? Vamos ver. Vamos fazer direto aqui, né? Os elementos da interseção são o 2. O 2 está nos dois conjuntos. O 3 também. O 5 também.
e o 7 também. Ok? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não tem mais ninguém, né, gente? Ó, o 11 e o 13 não estão embaixo e assim por diante, né? Então, 2, 3, 5 e 7, quer dizer, eu tenho 4 elementos na interseção, alternativa certa, letra B. Para te ver, né? Não é difícil. É organizar, gente. Questão de operações entre conjuntos, tu organiza certinho, vê quem são os conjuntos, né? Lembra o que significa união, o que significa interseção, o que significa diferença, que não tem erro, tá? Vai dar legal, a gente vai conseguir resolver a questão. Ok, gente? Bom, meus amigos, queridos, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de operações entre conjuntos. E tamo junto, galera, tamo junto, né? O que eu puder fazer para ajudar nessa preparação de vocês aí eu vou fazer e bora estudar que raciocínio lógico, matemática, a gente só aprende estudando muito, ralando muito e praticando nas questões, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre, grande abraço e até a próxima!